Olá, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula, na qual nós vamos falar de alguns conceitos básicos de metrificação, né? Da escansão de versos, de poemas, contagem de sílabas, né? Então essa é a nossa ideia, né? Nessa nossa aula de hoje. E aí a gente vai começar, eu acho, para a gente entender um pouco essa questão, né, dessa importância, né, da contagem das sílabas para alguns poemas. Vamos começar com um que vocês conhecem com toda certeza, que é a Canção do Exílio, né, do Gonçalves Dias, né? Então eu vou pedir que vocês pausem, né, esse vídeo nesse momento e declamem essa estrofe. Acho que talvez vocês até conheçam essa estrofe de cabeça, de memória, né? Então, assim, declamem essa estrofe, por favor. Pronto. Então, assim, eu acho que a musicalidade dessa estrofe, do poema como um todo, né? Mas dessa estrofe, né? Talvez a mais conhecida do Gonçalves Dias, né? Ela aparece, né, muito claramente quando a gente lê, quando a gente escuta. Ah, e ela tem uma razão, né? A gente vê que ela tem um ritmo, tá? E esse ritmo é dado pela questão, né, da quantidade de sílabas, não é? Pela junção, né, pela combinação de sílabas fortes, sílabas fracas, né? Então isso dá um ritmo no poema. Bom, então quando a gente fala da quantidade de sílabas, né, então para a maior parte das pessoas, ah, talvez lembrem das sílabas gramaticais, né? Então se a gente for contar aqui as sílabas gramaticais, a gente tem minha terra tem palmeiras, né? 8 sílabas no primeiro verso, onde canta o sabiá, 8 sílabas no segundo também, né? Isso a gente contando as sílabas gramaticais. As aves que aqui gorjeiam, opa, 9, né? 8, 8, 9. Não gorjeiam com mula, 7, né? Então, 8, 8, 9, 7. Então, gramaticalmente, essa estrofe tem uh, quantidade de sílabas diferentes. Mas esse ritmo, né, que ele traz se deve por conta, né, de metricamente, né, de poeticamente, a gente ter quantidade de sílabas iguais, né, e um ritmo formado por sílabas fortes e sílabas fracas. Hoje, em português, em língua portuguesa, a gente conta as sílabas métricas até a última sílaba tônica, tá? Então, assim, o primeiro verso, né, as sílabas coincidem, né, com as sílabas métricas coincidem com as sílabas gramaticais, né? Mas a gente conta só até o MEI, né? Que é a última sílaba tônica, né? Então teríamos 7, né? Em minha terra tem palmeiras, 7 sílabas métricas, né? Agora veja, onde canto, a gente não fala o tá e o o como 2 sílabas, a gente fala como uma sílaba só. Então, poeticamente, a gente vai contar como uma única sílaba. Então, fica onde canto sabiá. Né? Então, veja que o A, né, final é tônico, né? Então é contado, vai dar 7 sílabas. Então, a mesma coisa a gente vai ter em as aves que há. A gente fala quase como se fosse um ditongo, né? A gente não fala como se fossem 2 sílabas separadas, é que há. Então, as aves que aqui gorjeiam, né, quando até o G, também vai dar 7 sílabas. Não gorjeiam como lá. Então, assim, a gente tem diversos, né, assim, no decorrer da história, foram escritos diversos tratados de versificação, né, a maior parte deles, assim, com o objetivo de ensinar as pessoas a escreverem poemas, né, conseguirem expandir os versos, é exatamente essa questão da contagem das sílabas, né. O nosso objetivo, por conta da nossa disciplina, é muito mais mostrar como a gente utiliza isso para entender, né, para ler os poemas, tá? Para entender os recursos, né, que o poeta utilizou para nos causar esse belo efeito. Mas para a gente entender isso, é importante a gente entender como esses vários tratados, né, os vários sistemas de metrificação foram utilizados no decorrer
da história, né, da literatura, da história mundial, para auxiliar os poetas na hora de escrevê-los, né, para a gente saber por que é que eles chegam a isso. A gente pode falar de três sistemas de metrificação, tá? Um, que a gente vai chamar de sistema quantitativo, né, que é o sistema dos clássicos grego-latinos, né? Então, a gente lembrando, né, que a língua latina, especificamente, né, da qual também sou professor, ela é uma língua que ela tem sílabas breves e sílabas longas, né? A versificação latina, assim como a grega, ela era baseada nos pés, né? Isso porque os pés eram utilizados, né, para marcar o ritmo, né, do poema, da música, etc. A gente tem alguns termos que vêm da metrificação latina que são muito úteis, né, ainda hoje para a gente muitas vezes descrever o ritmo de poemas em português. Então a gente tem, por exemplo, o troqueu, né, que ele é formado por uma sílaba longa, né, e uma breve, né, que a gente está marcando aí, né, na tela, né, a longa com o sinal do macron e a breve com a bráquia, né. O iambo, né, que é o contrário do troqueu, né, ele é uma sílaba breve seguida de uma longa, né. O dátilo, né, que aí já é um pé de 3 sílabas, né, que a gente tem uma sílaba longa, 2 breves. O anapesto seria o contrário disso, 2 sílabas breves e uma longa, e assim por diante. Tem outros pés também latinos, tá? Para a gente entender, se a gente pegar especialmente poética de Aristóteles, né, e Horácio, né, eles vão indicar muitas vezes que para determinados temas, determinados tipos de poesia se deveria utilizar um tipo exato de pés, não é? Então, por exemplo, no a poesia épica, né? Então a gente falando da Eneida, da Odisseia, etc. Né? Ela era feita com o hexâmetro dáctilo, isso é, eram 6 dátilos, né? Por isso, hexâmetro, 6 metros dátilos, né? E assim por diante. E aí cada tipo de poema seguia, né, o seu andamento, não é? Isso vai ser interessante porque a gente pode usar esses termos aí para descrever o ritmo que a gente vai conseguir no segundo sistema do qual a gente vai falar, que é o que a gente chama do sistema silábico acentual, né? Foi muito usado, né, assim, especialmente na própria língua portuguesa, de modo geral, especialmente até o, o romantismo, né? Então, com o romantismo isso começa a ser quebrado um pouco, né? Mas a gente está falando de um sistema em que os poemas, né, eles tinham versos isossilábicos e isorritmos, isso é, isossilábicos com a mesma quantidade de sílabas poéticas, e isorrítmicos, isso é, tinham o mesmo ritmo, isso é, as sílabas tônicas, né, sílabas fortes, caíam sempre no mesmo lugar em cada verso. Então isso dava um ritmo, uma musicalidade muito interessante. E isso ainda é muito utilizado, por exemplo, na poesia popular, né? A gente tem o martelo galopado, né? Então eles são versos de 10 sílabas, geralmente, com sílabas fortes na terceira, na sexta e na décima. Um exemplo interessante que vocês podem procurar aí no YouTube, né, depois para assistir, é o poema do Jacir Quirino, né, que se chama Rasga-Rabo, Bagunçador da Bagunça. Né? Então é bem interessante para a gente ver essa questão dessa musicalidade da poesia popular baseada em versos isossilábicos e isorrítmicos, né? E assim, por falar em poesia popular, talvez um exemplo que a gente pode utilizar é do nosso conterrâneo, né, o cearense Juvenal Galeno, né, que valorizava muito a poesia popular e utilizava muitas vezes esses ritmos mais populares, né, nos seus poemas, como por exemplo aqui no Vaqueiro: ai, vida que eu levo por montes e vales, caatingas e grotas se vou campear, e após descansando, cercado dos filhos, e junto a consorte nos gozos do lar, a vida que eu levo, ouvir-me cantar. De veste perneiras, chapéu guarda-peito, de peles curtidas, que lindo trajar, com minha guiada montando o ginete, que riacho fogoso que sabe pular. A vida que eu levo, ouvir-me cantar. Nesse poema do Juvenal Galeno, a gente tem um ritmo, né,
que é o ritmo, talvez um dos ritmos mais queridos, né, pelos poetas românticos de modo geral, que é o que a gente chama desse andamento iâmbico anapéstico. Isso é formado por um iambo, né, seguidos de anapestos, né? A gente tem ai, vi, então veja o iambo, né? Breve, né, no ai, vi, né, longa, da, queu, né, duas breves, lé, longa, vou por duas breves, mon, outra longa, tis, e, duas breves, vá. Então é isso, né? A gente tem esse andamento iâmbico anapéstico que vai ser usado em todo o poema para dessa musicalidade, e no caso, assim, utilizado também para lembrar muito, né, a questão do ritmo, né, do galope do cavalo, né? Então, mas a gente vai ter uma tendência, né, após o romantismo, de uma mudança nisso, né? Então, que é o que a gente chama de sistema silábico, que é o mais utilizado hoje na poesia brasileira. Então, versos com a mesma quantidade de sílabas, mas com ritmos diferentes. Isso é, as sílabas tônicas não caem sempre nos mesmos lugares, não é? Então, especialmente a partir do parnasianismo, não é? O simbolismo, eles começam a quebrar com os versos isorrítmicos, não é? do romantismo, não é? Para evitar uma certa monotonia que aparecia às vezes. Que não quer dizer que nesses poemas não se tenha ritmo, só que você não tem esse ritmo igual em cada um dos versos, tá? Um exemplo disso, né, é esse cromo, né, esse sonetilho, né, do X de Castro, né, chamado Em Porangaba. Mas vocês vão ver que ele não utiliza o mesmo ritmo, né, os versos têm a mesma quantidade de sílabas, né, então ele é feito em redondilha maior, isso é verso de 7 sílabas, mas não tem necessariamente o mesmo ritmo em cada verso. Então vamos lá. Para o trem da vilazinha, verde e risonha engraçada, vem para a beira da estrada toda a gente ali vizinha. Começa na férrea linha por gritar a meninada. E olha a castanha assada, é nova, é boa, é fresquinha. Decá, diz um passageiro, e enquanto puxa o dinheiro, parte o trem já da estação. Corre e o menino aturdido, grita e brada enraivecido, paga as castanhas, ladrão. Eu adoro esse cromo. Então, vamos analisar aqui uma dessas estrofes, né? Exatamente essa que a gente tem, né? Começa na férrea linha por gritar a meninada. E olha a castanha assada, é nova, é boa, é fresquinha. Observem que no primeiro verso a gente tem as sílabas fortes, né? Na segunda, na quinta e na sétima sílaba. No segundo verso a gente tem na terceira e na sétima sílaba. No terceiro verso a gente tem na segunda, na quinta e na sétima sílaba. E no outro nós temos na segunda, na quarta e na sétima. Contar as sílabas, né, e perceber esses esquemas rítmicos, né, é uma coisa que nos interessa, né, quando a gente vai analisar o poema, né, para entender como é que o poeta conseguiu construir aquele efeito. E na hora de contar os versos, né, para a gente poder ver como eles se adequam às estrofes, a gente vai vendo esses processos de acomodação, né, que os poetas utilizam, né, para que o verso tenha a mesma quantidade de sílabas poéticas, a quantidade de sílabas métricas. Esses processos de acomodação, né, funcionam bem no poema quando eles fazem parte do próprio ritmo do poema, do ritmo natural. Não que às vezes não tenham os poetas que forcem a barra, né, mas é que os bons poetas geralmente eles vão conseguir fazer essas acomodações dentro do ritmo, né, do próprio verso. E assim, o processo mais comum de todos é o que nós chamamos de sinalefa, né, que é essa junção, né, essa contração, né, de duas até três vogais, né, intervocabulários, entre as vogais as vogais finais de uma palavra e as iniciais de outra, né, que acabam se juntando como se fosse uma única sílaba, né? Como a gente tem exemplos aqui no terceiro
e no quarto verso dessa estrofe, né? Então esse é o processo mais comum, né, de acomodação, né, na poesia, tá? Tem o processo contrário, às vezes, né, que vai acontecer quando você tem essas vogais intervocabulares que normalmente seriam pronunciadas juntas, né, mas que às vezes, por conta do ritmo do verso, são pronunciadas como se fossem separadas. Então isso é o que a gente chama de dialefa. Então, observem que se a gente fosse falar normalmente, né, e olha, a gente fala o e olha como se fosse uma única sílaba, né? Mas quando a gente tem o ritmo que já vai sendo construído lá desde a primeira estrofe, né, ele faz com que a gente leia de forma diferente, né? Então, começa na férrea linha por gritar a meninada e olha. Então veja que a gente separa porque o ritmo do poema pede isso, né? Então, isso é o que a gente chama de dialefa, né? Mas como diria o cara da Polishop, né? Mas tem mais, né? A gente tem aqui um outro recurso também utilizado nessa mesma estrofe, que é o que nós chamamos de sinérese, né? Então, no caso da sinérese, é quando as vogais intravocabulares, elas se fundem, né? Então, seria você pegar um hiato e transformar num ditongo, né? Isso é a ditongação de um hiato. Então, se a gente pegar gramaticalmente, né, férrea, seriam 3 sílabas. Mas a forma como nós pronunciamos, né, naturalmente, faz com que elas virem uma única só. Começa na férrea linha, né, ria. Tanto que a gente até transforma o E num I, né, num semivogal, então acaba virando uma sílaba só, não é? Então, essa sinérese, que é muito comum até na forma como a gente fala, é também um processo de acomodação, né? Então, começa na férrea linha, então veja que ele funciona como se fosse uma única sílaba, né? Então, isso é o que nós chamamos de sinérese. Você pegar um hiato e transformá-lo num ditongo. Que vai nos trazer um caso interessante, que é esse poema do Alberto de Oliveira, né? Enfim, nas verdes pêndulas ramadas, cantai, pássaros, vinde ouvi-lo, rosas abri-vos, lírios recendei, medrosas miosotes e acácias perfumadas. Prestai-me ouvido, saibam-no as cheirosas balsas e leiras úmidas plantadas, aves e flores, flores de alvoradas, alvoradas e estrelas luminosas. Saibam-no, saiba o céu com a esfera toda, que enfim sua mão de leve, borboletas que pressa andais-me em roda. Auras, silêncio, enfim sua mãozinha, sua mão de jaspe, sua mão de neve, sua alva mão pude apertar na minha. Então, esse poema do Alberto Oliveira é interessante porque a gente vai ter esse caso de sinérese, né? Vamos prestar atenção especialmente no vocábulo sua, que vai ser pronunciado como ditongo algumas vezes, mas em outras vezes ele é pronunciado de acordo com a norma gramatical como um hiato, né? Então, vamos pegar nesse último terceto, né? Aura silêncio, enfim sua mãozinha, sua mão de jaspe, sua mão de neve, sua alva mão pôde apertar na minha. Então veja que o sua às vezes é pronunciado como se fosse um ditongo e outras como um hiato pelo próprio andamento, né, do poema do Alberto de Oliveira. Um outro recurso que a gente vai encontrar nesse mesmo poema, e a gente volta lá para a primeira estrofe, né, é o que a gente chama de eclipse, de você suprimir, né, a ressonância nasal de um vocábulo, ou em alguns casos não só a ressonância, mas o próprio som, né, para que ele se junte com a vogal seguinte. A gente até pronuncia esse com como se fosse só um C, um O com um tio, né, seguido do A, né? Então, com a, se transforma isso numa única sílaba, né? Da mesma forma, né, como nesse poema do Álvaro Martins, né, do cearense Álvaro Martins, né, a aranha, que a gente tem algas, conchas, corais que vogam
né? A gente não fala vogam em redor, a gente fala vogam em. E algumas vezes marcado por muitos poetas, né? Como por exemplo o próprio Alberto de Oliveira, que marca isso, né? Nesse outro poema, quando ele faz o sol é grande, caem com a calma as aves, né? Então ele marca aí, né? Tira até o M, né? O som do M, né? O próprio Camões usava muitas vezes, né? Majacos esquadrões da gente armada, os eborenses campos vão coalhados, lustra com o sol, o arnês, a lança a espada, né? Mas a gente vai encontrar no próprio Camões, era muito comum, né? Que ele marcasse muitas vezes com um tio, né? Essa transformação de algo que gramaticalmente seriam duas sílabas em uma, né? E o próprio exemplo é a palavra uma, né? A gente tem aí de uma árvore, que gramaticalmente seriam duas sílabas, né? Ele marca como a gente pronuncia como se fosse uma só, né? Como se fosse um ditongo, uma, né? A gente não fala uma, a gente fala uma, né? E aí e a mesma forma ele vai fazer com nenhuma, né? A gente não fala nenhuma, né? A gente fala nenhuma, né? Então ele vai colocar isso belo ah, nessa bela estrofe, né, dos Lusíadas: vós, tenro e novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada que nenhuma nascida no ocidente, cesáreo cristianíssima chamada, vede-o no vosso escudo que presente vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele per si na cruz tomou. A gente vai ter isso sendo usado também em outros poetas, como o nosso poeta romântico Joaquim de Souza, né, falando nosso aqui do Ceará, né, em que no seu poema Só ele diz assim: ide, tristes formosas companheiras, de minhas horas de febre de cismar, levai das ilusões as derradeiras e deponde-as na porta do meu lar. Vejam que para que esse poema, né, caiba, né, na quantidade de sílabas, né, o minhas não é visto como duas, mas como uma única sílaba, né, a maneira lá do Camões. Aqui a gente tem um outro poema interessante, né? A gente está chamando de atribuído a Camões porque é um daqueles poemas apócrifos, né? Que se chama Tem feito os olhos neste apartamento. Apartamento aqui não no sentido de lugar de morar, tá? Mas de apartamento, né? De distanciamento, tá? Ele diz assim: tem feito os olhos neste apartamento, um mar de saudosa tempestade, que pode dar saudade à saudade, sentimentos ao próprio sentimento. Em dor vai convertido o sofrimento, em pena convertida a piedade. A razão, tão vencida da vontade, que escravo faz do mal o entendimento. A língua não alcança o que a alma sente, e assim, se alguém quiser em alguma hora saber que cousa é dor não compreendida, parta-se do seu bem, porque experimente que antes de se partir, melhor me fora partisse do viver para ter vida. Então aqui a gente tem a diérese, né? Que é a iatização de um ditongo, né? Então vejam que dentro do próprio ritmo do poema, né, a gente vai falar, né, um mar de saudosa tempestade, saudosa tempestade, né? Já no outro verso é interessante que o primeiro saudade ele funciona como um ditongo e o segundo, né, como um hiato, né? Que por dar saudade a saudade, então vejo que no outro ele se alonga mais, né? Então esse também é esse processo que a gente chama de diérese, né? Mas mais uma vez é o ritmo, né, do poema que vai levar a que essas coisas aconteçam. O nosso poeta cearense José Albano, né, o Santos fala, né, que ele já em pleno parnasianismo ele ainda escreveu como quientista, né? Então ele muitas vezes utilizava esse recurso, né, nos seus poemas, e quando ele utilizava ele normalmente os marcava, né, com um trema, como nesse soneto do livro dele Rimas, né? Poeta fui do áspero destino, senti bem cedo a mão pesada e dura, conheci mais tristeza que ventura e sempre andei errante e peregrino. Vivi sujeito ao doce desatino que tanto engana, mas tão pouco dura.
e ainda choro o rigor da sorte escura, se nas dores passadas imagino. Porém, como me agora vejo isento dos sonhos que sonhava noite e dia, e só com saudades me atormento, entendo que não tive outra alegria, nem nunca outro qualquer contentamento, senão de ter cantado o que sofria. Nesse belo soneto, né, em que ele marca, não é, a diérese, né, com o trema, a gente encontra um outro processo de acomodação que a gente chama de aférese, né, que muitas vezes acaba entrando no próprio dicionário, né? Então, assim, a palavra ainda, se você for olhar, que é como ele utiliza, né, você olha lá no dicionário, está lá, né, forma aferética de ainda. Então, a gente tem essa eliminação de sílaba no início de um vocábulo, né? Então, ainda choro o rigor da sorte escura. Esse mesmo recurso, essa férese, a gente vai encontrar em esse outro cromo do X de Castro chamado A Volta, né? Que diz assim: volta Anastácio da caça, traz preá, mocó, jacu, indo o sol não vem bem nu da matutina fumaça, toda a família o abraça, ele rodeia o uru, que enraivecido tatu estribuchando espedaça. Nenê, criança de peito, ouve aquele som desfeito, quer chorar, faz um beicinho. Marta, sustentando-a no braço, desce as rendas do regaço, beija e diz, está seu peitinho. Aqui a gente tem, né, esse nosso processo aí de eliminação, né, dessa sílaba inicial, né, no ainda, né, né, tanto no A de ainda quanto no E de estar, né? Neste outro cromo do X de Castro, que é um dos cromos que eu mais gosto, né? Não está aqui não. Cheguei até a fazer uma ilustração para ele já. E é um dos poucos poemas que eu conheço de cor, não é? Que é o Distraída, né? Então a gente tem esse uso de diversos desses recursos de acomodação. A gente tem as aféreses, sinalefas, vários outros, e a gente vai ver aqui um novo recurso de acomodação. Dentro desses chamados recursos de supressão, são esses que acabam encurtando as palavras, né? Numa esteirinha assentada, branca velha no terreiro, toca um chorado faceiro nos birros da almofada. Não falta mais quase nada para levantar todo inteiro o papelão que é o primeiro de uma renda encomendada. Leva os óculos à cabeça e, como dele se esqueça, diz: meu Deus, ainda mais esta. Perdi meus óculos. Chiquinha, procura-os aqui. Dindinha, seus óculos estão na testa. Né? Então, além dos recursos que a gente já mostramos, a gente tem aqui um outro que a gente não tinha mostrado ainda, que é a síncope, né? Que é exatamente a supressão de uma sílaba no interior de um vocábulo. E muitas vezes isso é feito por conta da forma natural como a gente fala. A gente não fala óculos, né? A gente fala óculos, né? Então a gente praticamente engole o U, né? E isso às vezes é usado pelo poeta dentro do seu poema, né? Como nesse caso, né? Óculos. Né? Então isso é o que nós chamamos de síncope, né? Nesse caso, síncopes assinaladas, né? Então, às vezes, o poeta ele não assinala a síncope, né? Mas que o ritmo do poema faz com que a gente o leia como se tivesse uma sílaba a menos, né? Então, por exemplo, nesse poema do Barbosa de Freitas, né, de 1882, né, outro grande poeta romântico cearense, que diz assim: sombras da noite eterna, horríveis sombras, que buscais em torno do meu leito, vireis trazer-me o bálsamo da vida, ou alentar a esperança no meu peito? Sombras da noite eterna, horríveis sombras. Não é? Então, nesse poema, não é, para que ele se acomode, não é, a quantidade de sílabas, né, o esperança vira apenas esperança. Né? Então, é como se não tivesse o E. Né? Essa comida do E vai surgir
vai ser marcada por alguns poetas e outros, como no nosso caso aqui, do Barbosa de Freitas, ele não marca, mas o poema, né, o ritmo do poema pede que a gente leia como se não tivesse essa sílaba. Além da síncope, né, que é isso, uma, a eliminação de a sílaba no interior de um vocábulo, a gente tem um outro processo que a gente vai encontrar também no Barbosa de Freitas, que é a apócope, né, que seria a supressão de sílaba no final de um vocábulo, não é? Como nesse soneto do Barbosa de Freitas, né, que a gente não vai ler todo, não é? Deixo aí para que vocês depois leiam e até tentem fazer a escansão, não é? Mas vamos chamar atenção para essa segunda estrofe, né? Então, vejam que ele deixa marcada aqui essa apócope, né? Essa supressão de sílaba no final de um vocábulo, que diz assim: no nosso val também há lindas flores, há magnólias, lírios e camélias, formoso bogarim, rosas amélias, para um buquê formar quem tem amores. Vejam que a palavra vale, né, vira val. E a gente viu a maior parte aqui processos em que acabam diminuindo sílabas. Mas vejam que nesse poema do Barbosa de Freitas, a gente tem um que acrescenta uma sílaba onde gramaticalmente não tem, que é o que nós chamamos de Swarabhakti. Né? O Swarabhakti, né, que é esse desenvolvimento de uma vogal de apoio, é muito comum na fala cotidiana. Né? Então, vejam, tem muita gente que não fala advogado, fala advogado. Ninguém fala, normalmente a gente fala magnólias, né? A gente coloca o i aí naturalmente. Então, mesmo gramaticalmente, seja sendo apenas uma única sílaba, o poeta, percebendo que na nossa forma de falar, né, e que dentro do ritmo do verso aparece essa sílaba de apoio, né, ao invés de magnólias, vira magnólias, ele conta o G como se fosse um G, o I, né, magnólias, né, ele conta, né, isso como sílaba. Né? Então, esse é o processo de acomodação que nós chamamos de Swarabhakti. Tá? Bom, gente, a gente apresentou aqui alguns processos, né? A gente recomenda, né, para um maior aprofundamento, né, o livro do Santos de Azevedo, né, para uma teoria do verso, né, que é onde vocês vão encontrar mais e numerosos exemplos, né? Alguns eu utilizei aqui, outros eu fui tirando de outras leituras, né, de outros poemas, mas esse é o livro que eu sempre consulto. Não decoro esses nomes todos não, tá? Então, assim, nome estou analisando, especialmente poemas que são isossilábicos, né, eu vou analisando, etc. Aí, às vezes eu vejo esses processos de acomodação, alguns eu lembro o nome, né, Sinalefa, né, que é o mais utilizado, por exemplo. Outros não, aí lá se vai eu no livro do Santos procurar o nome técnico para me amostrar, né, nas aulas. Né? E esse amostrar, né, é um outro processo de acomodação, né, que acaba lembrando muito a fala popular, né, e é utilizado muito pelos nossos poetas. Né? Então a gente fala a mostrar, a lembrar, né, a subir. Né? Então isso aparece às vezes na poesia, tá? E é um outro processo de acomodação que a gente chama de prótese. Bom, e vou falar nesse processo da prótese, né? Então, abasta por hoje. Agradeço então a atenção e nos vemos qualquer hora dessa falando de poesia. Obrigado.